Sabe, a vida, ela testa a gente, com perdas, com fracassos, com dor. Às vezes parece que o chão simplesmente some debaixo dos nossos pés, né? E hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso, sobre o que acontece depois da queda. Pensa aí, a vida já te derrubou? Sabe como é? Uma demissão que ninguém esperava, o fim de um relacionamento importante, um diagnóstico que assusta, uma crise que, de repente, vira o nosso mundo de cabeça para baixo. Acho que todo mundo, de um jeito ou de outro, já sentiu esse baque. E nesses momentos, qual é o primeiro instinto? É um só, né? A gente quer voltar ao normal. Quer que as coisas sejam como eram antes. A gente quer, de alguma forma, apagar o que aconteceu, consertar o que quebrou e voltar para a calmaria de antes da tempestade. É um desejo muito humano, totalmente compreensível. Mas e se a queda não for o fim da linha? E se, na verdade, ela for o começo de uma coisa completamente nova? Uma daquelas viradas que a vida nos força, mas que, no fundo, esconde uma baita oportunidade. E se o nosso objetivo não for só voltar ao normal? E se o objetivo real for voltar mais forte? É aqui que o jogo vira. A chave é mudar a pergunta que a gente se faz. Em vez de pensar como eu sobrevivo a isso, a gente começa a perguntar como eu posso crescer com isso. Essa mudança de perspectiva, ela é fundamental. E para entender isso bem, a gente precisa diferenciar duas ideias: resiliência e antifragilidade. Pensa assim, ser resiliente é tipo um elástico que estica e volta ao normal. É sobre aguentar o tranco e voltar para o estado original. Já a antifragilidade, isso é outra coisa. É ficar melhor com o impacto. É se beneficiar do caos. Pensa no músculo. Ele só cresce mais forte depois de ser desafiado. É essa a ideia. Beleza, mas como a gente chega lá na prática? Vamos para a primeira chave. O obstáculo é o caminho. Essa ideia, que vem lá da filosofia antiga e foi muito bem explicada por Ryan Holiday, diz o seguinte: os problemas que aparecem não são pedras atrapalhando o nosso caminho. Na verdade, eles são o caminho. Os obstáculos não estão lá para bloquear o caminho. Eles são o caminho. Sabe? Essa é a essência da filosofia estoica. Significa olhar para cada dificuldade não como um muro, mas como a matéria-prima do nosso crescimento. A adversidade vira o nosso campo de treinamento. E como a gente faz isso? Com 3 passos bem práticos. Primeiro, a percepção. É sobre controlar a nossa reação emocional, sabe? Não deixar o pânico tomar conta. Segundo, vem a ação. É focar na solução. Buscar uma saída criativa que está ali, escondida no meio do problema. E por último, a vontade, que é basicamente ter a sabedoria de aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Falando em vontade, tem uma ideia muito poderosa, a regra dos 40%. Ela diz que quando a nossa mente está gritando, não aguento mais, vou desistir, a gente só usou, na verdade, uns 40% da nossa capacidade real. Pensa nisso. Existe muito mais força aí dentro do que a gente imagina. Mas essa força não é só mental, não. Talvez a maior reserva de poder que a gente tem seja emocional. E isso nos leva direto para a segunda chave, a coragem de ser imperfeito. E para falar disso, a gente precisa olhar para o trabalho incrível da pesquisadora Brené Brown. A Brené Brown virou o jogo ao mostrar que vulnerabilidade é a origem da alegria, da criatividade, do pertencimento, do amor. Ela descobriu uma coisa incrível: ser vulnerável não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, é justamente daí que nascem as experiências mais ricas e importantes da nossa vida. Então vamos deixar bem claro: vulnerabilidade não é fraqueza. É, na verdade, a coragem de ser visto, de se expor, de ser real. É tirar a armadura e ser quem a gente é de verdade, num mundo que o tempo todo pede pra gente usar máscaras. E como é isso no dia a dia, na prática? Olha só, é ter a coragem de pedir ajuda quando a gente precisa. De dizer não, mesmo que isso não agrade todo mundo. É assumir um erro sem desculpas. É tentar uma coisa completamente nova, sem nenhuma garantia de que vai dar certo. É ser sincero sobre o que a gente está sentindo. Cada uma dessas coisas exige uma coragem absurda. E isso tudo nos traz para a nossa terceira e última chave: crescendo com o caos. Pensa comigo. Se o obstáculo é o nosso caminho e a vulnerabilidade é a nossa coragem, então como é que a gente pode, de fato, se beneficiar do caos? A gente volta para aquele conceito de antifragilidade. Lembra? A capacidade não só de aguentar o tranco, mas de ficar melhor por causa dele. Não é só sobre resistir à pancada. É sobre pegar a energia daquele impacto e usar para evoluir. O caos não só fortalece, ele nos transforma em algo melhor.
Para ficar bem claro, vamos pensar em 3 coisas. Primeiro, o frágil. Imagina uma taça de cristal. Qualquer estresse, ela quebra. Já era. Depois, tem o robusto. Pensa numa rocha. Ela aguenta o estresse, resiste, mas continua sendo a mesma rocha. E aí vem o antifrágil. Ele é como o nosso sistema imunológico. Ele precisa do estresse, do desafio, para aprender, se adaptar e ficar mais forte para a próxima vez. Agora, vamos juntar todas essas peças. É a sua força interior. Quando a gente começa a enxergar o obstáculo como o caminho, quando a gente abraça a nossa vulnerabilidade como coragem e quando a gente busca ser antifrágil, algo incrível acontece. A gente descobre uma força interior que nem sabia que existia. É aquela velha história. A força que se procura fora já reside dentro. Essa capacidade de transformar a dor em crescimento, ela não está em outra pessoa, não está em nenhum lugar. Ela já está aí dentro, só está esperando para ser descoberta e usada. Como disse o grande Nelson Mandela, a verdadeira força não é a ausência de medo, mas a coragem de enfrentá-lo. Ser forte não é não sentir medo. Claro que não. A verdadeira força é agir apesar do medo. É dar o próximo passo, mesmo que as pernas estejam tremendo. Ou seja, no fim das contas, cada desafio é uma oportunidade para descobrir a força que reside na gente. Cada crise, por mais dolorosa que seja, é um convite, uma chance de se reconstruir, de se tornar uma versão mais forte, mais sábia e principalmente mais autêntica de quem a gente é. E para a gente fechar, fica a pergunta para reflexão. Qual desafio na vida te deixou mais forte? Pensa naquele momento difícil que, olhando para trás, acabou te ensinando algo valioso. Se sentir à vontade, compartilhe aqui nos comentários. A história de um pode inspirar o outro. E lembre-se, se essa mensagem tocou seu coração, já está fazendo a diferença.